Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo para todo o planeta e hoje para mais uma live. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Hoje a gente vai falar. Já vou falar, esperar mais gente entrar, daí eu vou falar o assunto. Espere mais um pouco. Vamos passar de 30 pessoas, aí eu falo qual que é o assunto da live. Enquanto não passar aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de vícios de comida, tá? E também, se existe, na realidade, um vício em comida, a gente vai esmiuçar esse E aí, assunto. E hoje Lincoln? eu estou com o Arthur. Como é que você E tá? aí, tudo bom? Tudo E certo? E aí, você? pessoal? Como é que vocês estão? Se apresenta aí para a galera, só para saber de onde você está falando, em que local do planeta. Então, galera, quem não me conhece, meu nome é Arthur de Souza, eu sou nutricionista, né? Atualmente eu sou pós-graduando também em emagrecimento e metabolismo e em nutrição aplicada à prática esportiva. E eu sou daqui de Carazinho, Rio Grande do Sul, né, interior. E conheço o Lincoln do nosso famigerado Team Science, né? Sou um dos integrantes desse nosso grupo. É isso aí, o nosso grupo de estudos a respeito de tudo que você possa imaginar gera discussão. O principal, a gente conversa a respeito de nutrição, obviamente. E hoje eu convidei o Arthur para a gente conversar um pouco. A princípio era para a gente conversar mais a respeito da graduação dele, de como que ele construiu já uma autoridade dentro da graduação. O Arthur se formou recentemente, então trouxe aí um crescimento de autoridade. Porém, eu fiz um post aí há alguns dias falando a respeito de açúcar, do consumo de doce. Eu já tinha falado já tinha feito outro post falando também que açúcar não viciava, que não gerava essa dependência. Hoje eu tive mais uma pergunta, então assim, eu decidi trazer esse conteúdo porque eu acho que é um conteúdo muito relevante que traz muita confusão na cabeça das pessoas, né? E aí convidei você para compartilhar comigo. Com certeza. Até eu também já fiz um post sobre isso, né? Porque é um assunto que a gente fala e é muito recorrente, né? As pessoas têm dúvida, as pessoas vêm já afirmando que é viciada em açúcar, é viciada em doce, né? Então é um assunto muito recorrente que é interessante de falar, porque o pessoal tem bastante dúvida. Então, o que que eu fiz, né? Além da gente falar a respeito da parte da nutrição mesmo, eu fiquei bastante intrigado sobre esse termo. Então, eu fui atrás da etimologia das palavras, né? Ou seja, a fonte, o que significa as palavras, né, do seu início, ali, como que elas surgiram. E aí, quando eu fui buscar a respeito de vícios, né, eu vi que vem de uma palavra em latim, e o significado basicamente dela seria como um hábito repetitivo que traz algum prejuízo. Literalmente significa, um vício significa falha. É uma falha no seu sistema. Então, basicamente, o que diferencia um vício de um hábito, segundo essa constatação, segundo a origem da palavra, seria o quão mal faz esse hábito. Então, se é um hábito ruim que te faz mal, que te traz prejuízo, a gente pode compreender isso como um vício. Agora, se você tem um hábito normal que não te traz nenhum malefício, é apenas um hábito. E aí a gente começa a entender que quando se fala de vício, o vício ele engloba muita coisa. Tá? Ele engloba todos os contextos, tanto questão de roer unha é considerado nesse contexto geral como um vício, porque é um hábito ruim, um hábito repetitivo, né? Que você faz e que gera algum malefício para você. Aí o que, que acontece? Quando a gente vê os estudos de comportamento, os estudos da psicologia falando sobre vício em droga, né? Você vê os estudos usando addicted, né? Seria então drug addict, seria uma pessoa viciada. Quando você faz a tradução literal, você tem viciado em drogas, né? Então, quando a gente vê os estudos a respeito disso, muda-se completamente o entendimento da pessoa. A gente pode perceber, cara, que assim, de forma geral, não é errado falar que existe um vício em comida, nessa questão
por essa classificação. Porque no Brasil, hoje, nós temos uma diferenciação muito grande entre vício e dependência, né? E as pessoas confundem muito isso, confundem a dependência com o vício. Mas, analisando essa confusão, não é errado falar vício, porém não deve ser utilizado justamente porque gera essa confusão na cabeça das pessoas. É muito melhor você tratar isso como hábitos errados. Então, mais uma vez, reforçando aqui, se a gente buscar a origem da palavra, não está errada, mas no contexto da psicologia comportamental aplicada à nutrição hoje, devido às traduções de estudos, a gente tem que considerar enviesado, no mínimo. Vício é uma palavra forte, né? Então, esse que é o problema. Porque se fosse assim, daí várias coisas viciariam, né? Tudo que nos gera prazer, de certa forma, seria um vício. Então, esse que é o problema de falar em vício em açúcar. Porque daí as pessoas seriam também viciadas em sexo, em abraço, em beijo, em qualquer sensação que desse realmente uma sensação de prazer, né? Esse que é o maior problema disso. E daí já comparam com cocaína, aí já começa a ficar algo muito agressivo, digamos assim, né? Então, inclusive, eles utilizam estudos com ratos, geralmente para a questão de vício em açúcar, né? A gente observa que tem estudos com ratos que daí os ratos em oferta intermitente de açúcar, eles apresentavam certa dependência, digamos assim. Mas é porque eles estavam sem comer, né? Então, quando liberava comida para eles, eles iam lá e comiam um monte. E daí, quando passa para humanos, já é diferente o negócio, porque a gente tem a oferta ali de alimentos para a gente comer quando a gente quiser, né? Então, isso já é uma coisa diferente. Quando eles liberavam esse açúcar para os ratos à vontade, esses ratos acabavam comendo menos. Porque ninguém pega um pote de açúcar e come sem parar, né? Realmente, quando a gente fala em vícios ou esses hábitos, tratando de melhor falar hábitos, né? É uma fuga emocional, realmente. Então, quando você tem ali a busca de um alimento para curar alguma coisa, alguma tristeza sua durante o dia, você está fazendo uma busca, uma fuga emocional. Isso acontece muito, é muito comum. O indivíduo está lá, está estressado, vai comer um doce, por alguns minutos ele vai ter uma liberação rápida de dopamina, um prazer momentâneo que vai cessar, talvez, por alguns minutos ali, aquela tristeza que ele esteja sentindo, e obviamente vai voltar a isso. E aí que está a grande questão de diferença entre esse vício, né, esses hábitos ruins, com a dependência. Quando a gente fala, como você mesmo comparou, com o vício da cocaína, né, a dependência, vamos colocar dependência nos termos mais técnicos, a dependência da cocaína com esse vício de açúcar, a diferença seria, primeiro, não é o açúcar que vai fazer que tem essa liberação de dopamina alta, né? O que faz essa liberação de dopamina alta, essa sensação de prazer, esse centro de recompensa que nós temos é o alimento saboroso. E muitas vezes, na imensa maioria das vezes, o alimento saboroso é aquele que tem muita gordura, muito sódio e também muito açúcar, tá? Ele eleva bastante os nossos centros de recompensa. E, obviamente, quando você come esse tipo de alimento, o seu organismo, ele entende, e essa recompensa ele é muito maior do que a saciedade. Então é por isso que você vai lá na pizzaria e come pra cacete, cara. Você não para de comer nunca. Por quê? Porque o teu centro de recompensa, ele tá falando muito mais alto do que os processos fisiológicos da saciação, que é o processo que vai fazer você parar de comer em tese. Então você tá com a barriga explodindo, mas chegou a pizza de brigadeiro, cacete, eu tenho que comer a pizza de brigadeiro. Aí o que acontece? Qual que é o grande questionamento que existe aqui? Esses hábitos ruins, eles podem ser cessados a qualquer momento pelo sujeito, né? Ele pode cessar esses hábitos, construindo novos hábitos, fazendo ali uma reeducação aos poucos, diminuindo a sensação de prazer dos alimentos aos poucos, ele consegue retirar completamente esses alimentos. Isso porque o que acontece? Quando você faz o consumo do doce ou do alimento muito saboroso, vai estar lá na sua fenda sináptica, você vai sentir a dopamina, você vai sentir o prazer e isso vai parar. Quando você faz o uso
de substâncias químicas, como, por exemplo, a cocaína, que aí é um absurdo que as pessoas comparam. Obviamente, a cocaína também vai liberar bastante dopamina, mas o problema é que a cocaína aprisiona essa dopamina na fenda sináptica e você fica sentindo um prazer recorrente por muito tempo. Quando passa esse efeito, aí você entra no poço, né? Porque você não vai ter prazer nenhum, a sua noção de prazer vai ser muito mais alta agora. Por quê? Porque antes a tua sensação de prazer era comer um brigadeiro, agora a tua sensação de prazer é cocaína. Se você comer brigadeiro agora, você não vai sentir porra nenhuma. Você vai querer mais e mais. E isso que leva à dependência química, tá? Por isso que o doce não tem como levar você a ter essa dependência. Justamente isso é reforçado quando a gente percebe que a pessoa, às vezes, com uma receita com adoçante, por exemplo, a pessoa acaba matando essa vontade de comer o doce. Então, não é o açúcar em si, né? Porque ela está comendo uma preparação sem açúcar e ela está matando essa vontade de comer o doce. Então, é justamente pelo paladar mesmo, por ela sentir esse paladar mais doce. Como você falou, geralmente é de alimentos ricos em gordura saturada, sódio, açúcar e às vezes até a textura do alimento, né? Com relação à regulação hedônica, né? Que a pessoa acaba buscando os alimentos que ela mais gosta e que mais dá esse reforço para ela. Então, alimentos crocantes, enfim, tem várias coisas aí para a gente discorrer sobre isso. Mas com certeza é difícil a gente comparar uma coisa com a outra, né? É complicado. Não tem como você comparar a alimentação com drogas, né? O Felipe uma vez fez um post que é muito engraçado, foi muito legal. Tipo, você nunca viu ninguém vender uma geladeira para comprar um saco de açúcar, né? 1 quilo de açúcar. Isso não existe. Mas os caras fazem isso para obter as drogas, a cocaína, porque a dependência é muito maior. A única coisa que a gente pode entender que se aproxima de uma dependência à comida, um vício alimentar, que ainda não é bem estipulado isso pela ciência, quando a gente olha lá o manual das doenças psiquiátricas, né? A edição 5, que saiu agora no ano passado, retrasado, a gente vai ver que os transtornos alimentares tem lá a bulimia nervosa, anemia, anorexia, e o que mais se aproxima desse comer esse vício de comida seria a compulsão alimentar, tá? E a compulsão alimentar não tem nada a ver com o hedonismo, tá? O sentir prazer. Por quê? Porque a compulsão alimentar, o sujeito come o que tiver na frente dele. Então perceba que não tem essa relação. Você pode procurar em qualquer evidência, qualquer pesquisa no manual, busca por artigos, você não vai perceber esse vício de açúcar, esse vício de alimentos saborosos, porque ele não existe. E aí, quando você for ler os artigos internacionais, óbvio, né, todo artigo científico relevante ele está em inglês. Quando você for ler esse tipo de artigo, tome bastante cuidado com essa tradução literal do sugar addicted ou sei lá, qualquer coisa que tenha essa palavra addicted, porque quando você for fazer a tradução literal, vai estar como vício, né? E não como... E a gente relaciona o vício à dependência. Em relação ali que tu citou, né, o DSM-5, né, o Manual do Diagnóstico das Doenças, a compulsão alimentar está descrita ali nele, e também as pessoas têm esse hábito de falar que a compulsão alimentar, compulsão por açúcar, né? Isso daí também é outra coisa que, como tu falou, não tem nada relacionando compulsão com algo hedônico. Então, obviamente, a pessoa com compulsão, ela não tem compulsão por um alimento específico, né? E também não é algo tão simples como vem sendo relatado, que restrição gera compulsão e que toda restrição vai gerar compulsão de fato, e que essa compulsão seria algo comum, que todo mundo sofre. Não, é algo mais sério, né? Compulsão, o indivíduo ele sente como está descontrolado, como um observador externo, que está comendo, comendo e não consegue fazer nada, não consegue agir em frente a isso. E tem todo um diagnóstico, né, para de fato desencadear o transtorno de compulsão alimentar. Não é algo simples, assim como as pessoas banalizaram também essa palavra compulsão, né?
O que mais se aproxima hoje de algo similar a vício em comida, tenha curiosidade de assistir aquele programa chamado Quilos Mortais. Ali você tem uma recorrência de comida. As pessoas comem absurdamente quantidades que chegam às vezes a 20 mil calorias dia, cara. Você tem noção do que é 20 mil calorias dia? Pessoas que conseguem, né? Porque não é uma coisa fácil você chegar a 400 quilos, por exemplo, né? Ali a gente tem alguma coisa que seria parecido com algum tipo de vício de comida, mas não é ainda estabelecido por nenhuma entidade, né? Não tem essa caracterização. Mas isso seria mais ou menos uma coisa que seria similar ali. A gente tem que. A maioria das pessoas tem fugas, né, cara? Todo mundo tem fuga de alguma coisa para fazer a liberaçãozinha de dopamina. Ontem mesmo eu comentei sobre isso, que todas as vezes que você posta uma coisa no Instagram e você fica clicando ali no coraçãozinho, atualizando a tela, essa atualização da tela, cara, já está te trazendo um prazer, já está te trazendo uma pequena elevação de dopamina. Quando você tem questão de sexo, como você falou, que tem outras fugas, masturbação, tem diversas outras fugas que a gente tem para obter essa dopamina. E a grande sacada é que a comida é a mais fácil. Não existe nada mais fácil do que você ter prazer, ter recompensa com comida. Por quê? Independente do lugar que você esteja, cara, se tiver acesso, você vai comer ali, porque está muito mais fácil. Todas as outras coisas, porra, postar uma foto. Se não for um TBT de antigamente, você não vai, porra, vou tirar uma foto aqui para ter uma recompensa. Não, geralmente o que está mais fácil é a comida. E esse ciclo fica repetitivo, cara. O cara vai fazer isso várias vezes. Tem coisas, esses hábitos ruins, eles são ditados principalmente por três coisas, tá? O ambiente que você vive, ou seja, você tem lá na sua casa doce. Se você está com vontade, é muito mais fácil que você coma ele. Então, se você quer fugir disso, tire os doces de casa. Outra coisa que faz com que a gente desperte esses desejos. Segunda coisa, pessoas, as pessoas com quem você anda, cara, as pessoas influenciam diretamente no seu modo de agir. Tá? Muitas vezes você vai ver, você começou a andar com determinada pessoa e começou a fazer as mesmas coisas que ela. Às vezes é inconsciente, cara. Você não faz isso por querer. Esses dias eu fiz um post aqui a respeito disso, uma publicação, falando que se você está querendo parar de beber, o que você deve perceber? Né? Primeira coisa, quem está querendo parar de beber, analise com quem são as pessoas que estão com você todos os dias que você está bebendo, ou na maioria dos dias. Né? Você já identificou que essas pessoas, eu não gosto da palavra gatilho, tá? Para mim, gatilho é uma coisa que eu não curto. Mas essas pessoas, elas acabam gerando um estímulo para que você beba mais. E eu falo, cara, tenta se afastar, não precisa se afastar emocionalmente ou perder a aproximação com essas pessoas. Mas é interessante perder uma certa proximidade. Se a amizade é verdadeira, não precisa ir para o bar para fortalecer isso. E a outra coisa que influencia muito nesse centro de recompensa, nesses desejos, é a rotina, cara. E tem gente que, por exemplo, 3 horas da tarde deu vontade de comer um chocolatinho. Todos os dias, 3 horas da tarde, ele tem vontade de comer um chocolatinho. Por quê? Porque tem alguma coisa nesse horário, alguma coisa que ele está fazendo que está despertando a vontade dele todos os dias, esse horário. Muitas vezes o que é simplesmente a fome. O cara comeu comeu mal no almoço, não tem uma saciedade muito prolongada, chega às 3, 4 horas da tarde, ele está com muita fome. A fome é o estímulo mais poderoso que existe, cara, para comer, né? Para desejos. Então, se você quer diminuir seu desejo por doce, por alimentos mais calóricos, foca em não ter fome em nenhum momento do dia, que isso você já consegue controlar bem. E além de não ter fome, também tem a relação desse hábito de sempre às 3 horas da tarde. Às vezes ele é relacionado com algo, que nem tu disse. Às vezes a pessoa tem vontade de comer determinado alimento porque toda hora, aquela mesma hora, ela passa por determinado local que está vendendo aquele alimento, as pistas, né, que tem do ambiente. E também a questão da disponibilidade, né? A própria disponibilidade. As pessoas acham que é um exagero. A gente fala, não, mas não compra chocolate se tu não quer comer chocolate em casa. Mas é o mais óbvio, na verdade, né?
porque tu não tem disponibilidade daquele alimento ali, tu vai acabar não comendo ele. Então, salvo raras exceções que a gente está com muita vontade de algo e que realmente vale um esforço muito grande de sair de casa para comprar esse alimento, tu não ter esse alimento em casa é um grande facilitador disso. E é isso que a gente observa muito em pessoas que moram com os pais e que têm dificuldade em fazer dieta, em se alimentar de determinada forma, porque os pais acabam comprando alimentos mais calóricos, enfim, em excesso e tem ali na casa. Então ela tem isso em suas mãos e daí acaba comendo, né? Então quando a pessoa mora sozinho, muitas vezes acaba facilitando essa questão. É, exato. Eu só vou responder a pergunta do Alves Nutri ali, que ele perguntou a respeito de compulsão e bulimia. Essas duas condições, elas podem caminhar juntas, mas normalmente não, normalmente são isoladas. A bulimia, ela vem sim do ato do sujeito comer demais e se arrepender, tá? Mas para ser caracterizado como bulimia, esses episódios, eles precisam ter ali de duas, acima, né? De 2 vezes por semana, por longos períodos, aí meses, você já consegue identificar uma bulimia mesmo. Caso contrário, isso pode ser um hábito, um mau hábito do cara mesmo. Isso acontece muito quando as pessoas fazem dieta por longos períodos, né? O cara faz uma dieta, por exemplo, sei lá, longos períodos nem tanto, mas o cara faz uma dieta mais restrita aí por 2 semanas. Aí ele vai no sábado, depois de 2 semanas, na pizzaria e que você acaba de comer. O que acontece? O seu organismo ele já deu uma adaptada ali, já mudou alguma coisa, já mudou, né, a liberação dos ácidos biliares, ele já está um pouquinho diferente. Quando você come, cara, você tende a passar mal. O teu estômago vai estar muito cheio. Por quê? Porque não tem mais aquela demanda alta de produção de ácido clorídrico. Chegou de uma vez um monte de comida, vai estufar você. E o cara que não consegue dormir, ele tende, então, a induzir o vômito, né? Só que isso, para caracterizar a bulimia, não é somente fazer isso nos finais de semana ou então fazer isso esporadicamente, né? Isso é um problema mais comportamental, de hábitos mesmo. A bulimia tem essa questão de ser acima de 2 vezes por semana, essa frequência e por um longo período de tempo também acontecendo. Já a compulsão alimentar é o sujeito comer até não aguentar mais mesmo, né? Não tem essa indução do vômito. Porém, o que a gente percebe? Os bulímicos, eles tendem a comer alimentos mais saborosos, mais hedônicos, tá? Eles tendem a sentir prazer quando eles estão comendo e se arrependem de ter feito isso e acabam vomitando. Já o sujeito que tem compulsão alimentar, cara, ele não come nada, ele não come, quer dizer, ele come tudo, ele não escolhe nada. O que passar na frente dele, ele vai comer. E há algum tempo atrás eu falei, né, eu fiz um relato aqui de um episódio de compulsão alimentar que eu tive devido à utilização de um medicamento. Então eu estava numa fase de teste, né? Quem leu o meu post de hoje vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Estava numa fase de testes e eu testei uma medicação que ela me deu um episódio, tá? Ela não me deu o transtorno, ela me deu um episódio, mais ou menos uma amostra grátis do que seria aquilo ali. E, cara, eu comi assim por 3 horas, desesperadamente, cara. Eu fui no. A gente estava no shopping quando bateu a medicação, e aí eu achei que eu estava com desejo. Eu comprei R$ 40 de doce, eu comi R$ 40 de doce. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, tem uma coisa errada, né? A gente estava comi pão com ovo, eu estava na casa da minha namorada, inclusive, eu comi pão com ovo, e depois tinha um negócio de feijão, tipo um tutu com torresmo. Cara, foi tudo assim, cara. Obviamente eu tive que induzir o vômito conscientemente, eu tive que fazer isso porque eu ia passar muito mal. E eu comecei a entender, óbvio que eu estava consciente daquilo que estava acontecendo, mas eu não tinha um poder de julgamento, sabe? Cara, é absurdo. Então, por isso que eu me irrito bastante quando alguém chega e fala, eu tô com compulsão de doce. Pô, você toma vergonha na tua cara, você tá com preguiça de fazer uma coisa certa, você tá sendo fraco, você tá se deixando levar pelas tentações. Não é bem assim, cara. Compulsão é um negócio muito sério e tem que ser tratado assim. Exatamente. Os relatos de compulsão são, às vezes, uma coisa que a gente realmente fica pensando como é que funciona esse negócio, né? Que já vi relatos, as pessoas pegam alimentos frios, enfim,
feijão frio da geladeira e vai no que tiver mais disponibilidade para não parar de comer realmente. E que nem tu falou ali de 3 horas, esses episódios eles duram um determinado período. Não é assim, eu tive uma compulsão no sábado ali, exagerei no sábado. Não, é uma questão de tu parar num momento e não parar de comer. Não é algo que dura o dia todo, né? Eu exagerei num dia. Aí tu exagerou num dia, né? Tu se desviou, que nem tu disse, tu saiu do foco ali e exagerou nesse dia. Tu não teve uma compulsão em si. É diferente. Quando a gente fala, vamos dar uma olhada ali em nutrição comportamental, vamos ver como é que funciona isso. Aí tem uns livros aqui, outros ali. Cara, quando você vê relatos de profissionais mesmo que trabalham com essa galera, cara, esses caras são muito bons, velho. A gente acha aí que fazer dieta para competidor, fazer dieta para pessoa que quer emagrecer é difícil, mano, você não tem noção. Para quem está assistindo aí, você não tem noção do que é você pegar um cara com um transtorno alimentar mesmo fudido, um cara anoréxico, que você tem que fazer com que o cara, durante todo o tratamento, numa equipe multidisciplinar, você tem que colocar tipos de comida para essa pessoa ganhar peso sem que ela se sinta mal por estar ganhando peso. Cara, é uma coisa muito, muito sinistra de trabalhar e precisa de muito estudo, tá? Muita técnica também, muita prática para trabalhar com essa galera. Uma coisa que eu queria falar, já para nós, meros mortais aí, as pessoas que já conseguem, que entendem, não tem problema você ter um hábito ruim, repetitivo de consumo de doces. Tem gente que realmente precisa ter esse estímulo diário, né? Tem gente que quer ter também, comer um doce depois do treino e não tem problema algum com isso, tá? A gente não está falando nada disso. Mas é preciso fazer essas diferenciações. Exatamente. Inclusive, a gente tem algumas estratégias, né, para atletas que coloca-se o doce após o treino, justamente porque o seu corpo ele está mais receptivo a esse doce. Como eu falei há alguns dias, você, por exemplo, faz lá o seu treino. Lincoln, quando que é o melhor dia para comer um doce na semana? Eu não quero comer todo dia, que nem essa galera faz, porque eu fico com a consciência pesada. Qual é o melhor dia? Então faz o seguinte, se você faz musculação, pega aí o dia que você vai treinar o grupo muscular que você tem mais dificuldade, que menos desenvolve. Se você aí é do CrossFit, você pega aquele dia que o treino é mais pesado, o treino é pior. É bom que você saiba com antecedência quando que é esse treino. E aí sim, você consegue colocar esse doce após o treino. Lincoln, tem vantagem fazer isso? Olha só, não que exista uma vantagem, tá, em fazer isso. Porém, os danos são bem menores. Você vai ter um aproveitamento muito bom desse doce após o treino, porque nesse momento, após o treino ali, sei lá, a gente tem estudos mostrando até 4 horas, mas eu indico até 2 horas. Você está com a síntese de glicogênio muito acesa, a translocação de GLUT4 muito ativa, glicogênio sintase muito ativa, e isso vai facilitar que o carboidrato que você consuma, independente da fonte que ele for, ele vai ter um direcionamento maior para essa musculatura. Mas a grande sacada do negócio, quando a gente fala de doce, nesse sentido, não é o chocolate, não é o brownie, não é alimentos ricos em gordura e açúcar também. A gente está falando de, por exemplo, um doce de leite, um leite condensado, um doce de abóbora, um sucrilhos, que nem o Leandro colocou aqui. São alimentos que têm uma alta quantidade de carboidrato que podem facilitar o seu consumo ali. Lincoln, é obrigatório? Vou ter melhores resultados fazendo isso do que comendo batata doce? Não. Se você ajustar as quantidades, vai ser muito similar. Inclusive, batata doce pode ser até melhor para você, porque tem mais nutrientes, né? Inclusive eu diria que a maior vantagem desse doce no pós-treino, na verdade, é para quem treina mais de uma vez no dia, né? Para atletas, digamos assim, que fizeram musculação no período da manhã, no período da tarde, querem fazer outro exercício e querem ter performance boa nesse outro exercício mais tarde, né? Porque daí justamente esse doce ele entra, como você falou, para reestocar esse glicogênio que tu perdeu ali na musculação. Então, tu perdeu ali, tu vai comer o carboidrato para reestocar esse glicogênio. Como tu disse, não tem diferença se for da batata doce,
dos sucrilhos, enfim, não teria muita diferença. Porém, para atletas que possuem essa necessidade mais rápida, né, de reestocar esse glicogênio para poder fazer outro exercício logo depois, às vezes é inclusive mais interessante uma fonte de absorção mais rápida, como sucrilhos, doce de leite, leite condensado. Estão falando do brownie aí porque eu comi um brownie ontem. Isso daí, Então, inclusive... Tá, pode falar aí, depois a não, gente pode volta. falar. Não, já ia entrar em outro assunto. Continua aí, se tu vai continuar nessa linha. Então, na verdade, eu fiz um desenho aqui para esboçar para a galera o seguinte: tem gente que vai lá, como você falou, que treina 2 vezes ao dia, né? Aí o cara treina 2 vezes ao dia, ele entende essa necessidade de carboidratos, mas ele fala: eu não vou comer doce de leite. Cara, eu não vou comer doce de leite porque não faz bem, né? Açúcar e tal. Não vou comer leite condensado porque tem açúcar e tal. E aí, eu vou tomar um malto, vou tomar uma dextrose. Aí, o que que você vai ver? Por exemplo, aqui nesse desenho, você tem aqui em cima uma malto. O que é uma malto? Uma malto são moléculas de glicose unidas, né? 5 moléculas de glicose unidas. Se você for consumir uma dextrose, você tem aqui, que é a glicose, você vai ter essas moléculas de glicose já separadas, né? Então teria uma digestão mais facilitada. Praticamente a mesma coisa. Quando você tem lá o doce, né? Você vai ter uma quantidade aqui de glicose e frutose também nesse alimento. Então, no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma, cara. Você consome lá 40 gramas vindo de malto ou 40 gramas vindo de algum doce, a diferença vai ser mínima. Aí você fala, Lincoln, mas e a frutose? Olha só, vou te falar mais uma coisa, então. Segundo os relatórios, por exemplo, IOC, que a gente também comentou ontem, que seria um consenso do Comitê Olímpico. Se você analisa os estudos, o tipo de suplemento, o tipo de alimento que mais gera, que mais acelera a síntese de glicogênio é justamente essa junção de glicose e frutose. Por quê? Porque nesse caso eles vão utilizar 2 transportadores. Enquanto a glicose utiliza o SGLT1, a frutose vai utilizar o GLUT5. Isso vai acelerar a absorção desses carboidratos. A frutose vai ter um direcionamento mais direto para o fígado, né? A glicose para a musculatura, e vai acelerar muito mais a sua absorção. Para você, em tese, que faz musculação ou crossfit, isso vai acontecer com você, mas benefício você não vai ter nenhum. Malefício também não. Quem se beneficia disso é o maratonista que está lá fazendo sei lá, tá treinando 20 km por dia para chegar numa maratona depois de 42. Os caras que estão correndo 1h30, 2 horas, os caras que fazem triatlon, esses caras, aí sim a utilização desse tipo de mistura é muito bom. E por isso que você vê lá os ultramaratonistas tomando Coca-Cola, ainda fazem propaganda da Coca-Cola porque é açúcar puro. É bem isso daí. Daí as pessoas geralmente elas têm aquele medo, né? Nossa, colocou leite condensado, colocou doce de leite na minha dieta, mas no passado tomava um malto, dextrose e aquela coisa. O que tu prefere? Tomar um negócio ali com gosto de açúcar puro, que não tem muito gosto, ou tu comer um doce que tu já gosta e que tu pode comer, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, obviamente, quando a pessoa aprende isso, ela fica bem mais tranquila com relação a isso. Mas para pessoas normais, que nem você disse, geralmente até os benefícios seriam melhores de colocar uma batata, uma fonte de carboidrato mais rica em nutriente, mais, digamos que, de absorção mais lenta, né? Principalmente no emagrecimento. Mas como não tem malefício colocar esse doce no pós-treino, às vezes a gente utiliza justamente porque a pessoa sente a necessidade de doce, então melhor colocar nesse momento. Uhum. Eu lembrei aqui, ontem com o Douglas, eu falei sobre os inícios aí da minha vida nessa parte. E eu lembrei que na época, cara, malto com whey após o treino era obrigatório, cara. Se você não tomasse a sua malto com whey após o treino, você estaria em uma desvantagem absurda frente aos outros e o seu físico seria horrível. Então você teria que tomar a malto com o whey. E aí era engraçado, porque não tinha um sabor muito bom de malto. E o que que eu fazia? Eu pegava o whey mais barato e a malto também, né, que tinha ali, e às vezes tomava whey de chocolate com malto de laranja. Ficava uma coisa horrível.
e eu tomava achando que estava abalando. Outra coisa surgiu depois de um tempo que eles falavam assim, cara, malto é mais para homem, a dextrose é mais para mulher. Tipo, são as coisas, bagulho que não existe, que não faz sentido nenhum. A mesma coisa que o whey feminino, por exemplo, que não tem sentido nenhum de você fazer o uso disso, porque é a mesma coisa. Uma coisa que eu queria comentar, você quer falar mais alguma coisa disso? Da gente encerra essa parte. Não, inclusive essa parte da malto, eu já fui pior ainda. Porque na época falavam assim, ó, a malto tu toma ali para recuperar a energia, né? E o whey para recuperar a tua musculatura. Então tu sai da musculação, tu toma antes a malto e uns 15 minutos depois daí tu toma o whey. Para antes recuperar a energia e depois a musculatura. Então é umas doideiras assim que o cara faz, né? Outra coisa, cara, que era comum também, é, começou a vir estudos, né? E aí a galera não entendia quase porra nenhuma de via metabólica. Quem conhecia a respeito disso eram os professores de bioquímica da faculdade, os caras que já estavam estudando isso há bastante tempo, né? A galera da academia não sabia porra nenhuma, porque não tinha esses meios de comunicação, essas facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Aí quando saía um estudo, postavam lá, eles postavam no BOL, no UOL, né, nesse tipo de canal aí, tinha lá que, por exemplo, a utilização de maltodextrina antes do treino, de carboidrato líquido, então antes do treino, levaria uma melhora na performance. Aí você vai lá, toma a porra da malto, e aí te dá uma hipoglicemia depois, que durante o treino você não consegue fazer absolutamente nada, porque você fica muito cansado. De repente, você toma, do nada, uma quantidade muito alta de maltodextrina, a sua insulina vai subir lá em cima, a glicemia vai subir lá em cima e de repente vai cair muito. Aí quando você cai muito, você tá lá no meio do treino, meio tonto, meio zonzo ainda. E na verdade não é muito tema dessa live, mas só para complementar, não é necessário que tu ingira carboidrato após o treino. Só a proteína em si sozinha ela já tem esse potencial da insulina, né? Insulinotrópico. Insulinotrópico. Então, não tem o porquê desse carboidrato. Não existe essa. Nosso corpo ele não é tão simplista de falar assim, eu preciso recuperar a energia e também recuperar a musculatura, né? Na verdade, não é necessário isso. Tu pode comer nas refeições posteriores o carboidrato. Então, não é via de regra. Esse mito surgiu justamente pelo aumento da insulina por meio dos carboidratos, esse aumento ser muito maior. Obviamente, se você toma um carboidrato líquido comparado com uma proteína, a elevação da insulina será muito maior. E sim, a gente necessita da insulina para que haja o transporte e a glicose e os aminoácidos também cheguem no seu destino. Mas acontece que no whey protein a gente já tem a leucina e a leucina é capaz, então, é um dos aminoácidos com maior potencial, é o aminoácido com maior potencial de elevar a insulina. Então, ela basicamente, ou no whey protein, num frango, com um potencial um pouco menor de questão de insulina, mas também já é suficiente para você preencher essa lacuna aí. Então, esse mito também da utilização de carboidratos após o treino, ele acaba morrendo nesse sentido. E também, só para complementar, para não deixar vazio, que a gente falou pré e pós-treino, intratreino não tem a necessidade de fazer a utilização também. Se você precisa fazer a utilização de intratreinos e você treina crossfit ou então se você treina musculação, isso quer dizer que a tua dieta como um todo ela está muito mal estruturada, ela está muito ruim. Intratreinos normalmente é colocado para os sujeitos que estão treinando ali acima de 90 minutos, né? 60, 90, vamos colocar 90, porque até 60 minutos dá para tolerar, mas acima de 90 minutos você já consegue fazer essa suplementação para melhora na performance. Outra coisa que a gente vê, aí sim entra crossfit, musculação e outros esportes com tempo de duração menor, que é o mouth rinsing, que é aquele enxágue bucal com o carboidrato. Esse enxágue bucal com carboidrato de alguma forma diminuiria a percepção de esforço, mas ainda carece de evidências científicas essa estratégia aí. Vale utilizar, né? Enquanto é aquela coisa, se não tem evidência suficiente, não quer dizer que não funciona. A gente só não pode determinar que funciona. Mas enquanto não existem evidências que não funciona, a gente não pode falar que não é válido fazer a utilização.
Ainda não se sabe direito o porquê, né? Geralmente se relata uma melhora, mas não sabem o porquê desse enxágue bucal de fato gerar essa melhora. É, Percepção do seria, esforço. seria diretamente na percepção do esforço pelo sabor adocicado. Uma coisa que eu queria voltar, que eu anotei umas coisas aqui durante que você estava falando e acabei deixando passar. A respeito ainda da questão de prazer, né? Prazer e alimentação ali. Tem alguns estudos mostrando que a espera por algo, você esperar viajar, você esperar ir na pizzaria, essa espera, ela libera muito mais dopamina do que a ação em si. Então isso quer dizer, enquanto você está em casa, todo arrumadinho, esperando para ir no restaurante, você, aquela ansiedade que a gente chama, né, aquela euforia na realidade, ela está te trazendo ela está fazendo, como no termo em inglês, sei lá, está colocando uma imagem na sua cabeça, né? Você está imaginando aquilo, como que vai ser aquele momento, como que vai ser legal aquilo, como que vai ser divertido, como que vai ser saboroso, e você está ali numa constante liberação de dopamina maior do que o ato em si, o ato consumado em si. Foi feita uma pesquisa com pessoas que iam viajar. O cara fazia uma compra de um pacote de viagem, sei lá, para 6 meses lá para frente. E eles analisavam esse grau de euforia, esse grau de animação do cara e perceberam que a animação dele, a euforia, era muito maior no tempo de espera, no tempo de planejamento, do que a ação em si. Tá? E aí, o que a gente pode tirar de proveito dessa informação? Primeira, aconteceu até com minha namorada essa semana, que eu dei risada da cara dela. Ela estava doida para comer um donuts, né? E foi lá, fez o pedido e tudo mais. Ela estava toda eufórica, queria comer aquilo ali. E eu falei para ela: não vai ser tão bom quanto você acha que é. E, cara, não deu outra. Na hora que ela comeu, não era tão bom quanto ela achava que era, justamente porque ela não tinha o que a gente chama de âncora de sabor. Então, você não tem um sabor para comparar. Ela estava esperando muito mais. Na hora que comeu, é bom, mas acho que eu esperava mais do que isso. Isso sempre vai acontecer, cara. Quando você vê aquele bolo que está lá dentro que está na geladeira ali da padaria, quando você vê aquele alimento que está te chamando muita atenção, que está te dando água na boca, que você quer muito, pode ter certeza que a probabilidade dele não ser tão bom quanto você imaginava é muito alta. A outra coisa que a gente pode aprender é a respeito do planejamento das refeições livres. O que acontece? Refeições livres, a gente tem aí uma coisa meio cultural de ser feita em dias, né? Principalmente sábado, após um treinamento, após um treino um pouco mais difícil. As pessoas separam esses dias para então fazer o consumo dos alimentos que eles querem. Só que tem um grande problema. O cara vai lá, ele come, ele treina e ele não come nada depois. Às vezes ele fica 2 horas esperando para ir na pizzaria. A fome dele tá absurda, cara. Os desejos dele estão absurdos, porque ele tá esperando demais para comer aquela comida ali. E quando ele chegar, é certeza que vai exagerar, é certeza que vai comer demais. Porque quando a gente vai comer, quando você começa a comer muito, esse tempo de saciação, a saciação é quando você come e aí tem a vontade você para de comer, né? Não tem mais vontade. Isso se chama saciação. Saciedade é o tempo entre uma refeição e outra, quanto você fica. Mas esse tempo de saciação, ele demora um pouco para acontecer. Não é assim, eu coloquei o negócio na boca, vou matar minha vontade. Não, ele demora um pouco. E quando você está com muita fome, quando você está eufórico, quando você está com o seu centro de recompensa ali chamando isso, o que você faz? Você come rápido. Você começa a comer rápido. Me dá uma batata frita, me desce uma coquinha aqui. Eu vou pegar esse frango a passarinho. E você vai comendo, 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 comendo. E não dá tempo desse centro de saciação te informar. O que você pode fazer e que eu sugiro que façam muito comam antes de ir, né? Após o treino, você já faz uma refeição, não precisa comer demais. Sempre o que eu faço é o whey protein, psyllium, iogurte e uma fruta. Ou então só o whey e o psyllium quando não tem essas outras opções. Mas a opção ideal seria o iogurte, o psyllium, a fruta e o whey. Cara, isso já vai te dar uma saciedade boa, né? Você vai chegar até o momento da refeição um pouco mais controlado. Pode comer um pouquinho a mais? Não tem problema. Porém, você não vai comer
igual um dragão de Komodo no deserto, né, sedento por comida, como se você tivesse ficado sem comer. Eu sempre recomendo também, em dias de refeições livres, justamente isso, né? A pessoa utilizar alguma fonte de fibra, junto com o whey protein, como você disse, o psyllium, que dá uma sensação muito maior, né, de saciação. Então, outra coisa que eu sempre recomendo é a questão de frutas, vegetais. A pessoa, muitas vezes, é interessante que ela diminua um pouco a quantidade de carboidrato do dia, até de gordura, mas que não diminua das frutas, dos vegetais, da proteína, né? Que é justamente por isso que você não vai exagerar depois na refeição livre. Caso você tire demais também as comidas do dia, você vai chegar de noite e vai chutar o balde. Então, a proteína, a fibra, frutas mais volumosas, né? Comendo testes interessantes justamente para você comer na refeição antes da refeição livre. Porque daí você já vai chegar mais tranquilo, não vai dar aquela exagerada muito forte. Porque é tudo uma questão de balanço, né? O que a gente observa muito na prática é pessoas que, mesmo seguindo a dieta certinha durante a semana, elas exageram muito no fim de semana. Então, principalmente mulheres que têm um gasto energético geralmente menor, acaba ficando complicado essa questão do fim de semana e acaba comprometendo a dieta como um todo, né? Então, tem várias estratégias para a gente melhorar isso. É, isso aí que você falou é bastante interessante. A gente volta na questão, primeiro, as pessoas que têm sucesso no final de semana são provavelmente aquelas que possuem maior sucesso em questão de emagrecimento, estética e performance. Isso é fato. Pessoas que conseguem controlar finais de semana são os que mais têm resultado, cara. E coloca isso na sua cabeça que é assim que você vai conseguir ter resultado. Outra coisa, quando a gente começa a colocar dias específicos, como por exemplo finais de semana, você coloca a pessoa em três situações que eu já tinha comentado. Você coloca ela em um ambiente diferente, ou então agora nessa pandemia você coloca ela numa rotina e também com pessoas, né? Essa rotina e essas pessoas induzem o sujeito a consumir mais do que ele deveria. Tem gente que faz dieta certinha até sexta-feira, cara. Chega sábado e domingo, não sei o que eles acham que vai acontecer ali, sei lá, que aquela caloria vai ser evaporada. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui, e aí ele me passou, né, a dieta dele no aplicativo. E passou, a dieta dele estava certinha, né, até sexta-feira. Tava ali, não lembro, acho que era 2.000 calorias mais ou menos. E aí, e o engraçado é que no saldo total tava 16.000 calorias. Ué, se ele, né, tivesse feito certo, era para estar 14.000 calorias na semana. Quer dizer, o cara estava comendo tanto no final de semana que ele estava adicionando um dia a mais de comida na semana dele. Então ele saía totalmente desse déficit calórico. Uma coisa que nós podemos fazer, que você citou estratégias, é utilizar esses dias do final de semana justamente para fazer um carb up, um tal do refeed, que aumenta-se o consumo de carboidratos. Porém, tem que lembrar que normalmente, quando se faz o aumento no consumo de carboidratos, há uma redução no consumo de gorduras. Então a pizza já fechou, não vai dar certo. Eu costumo fazer pizza de frango, né? Para mim dá de boa. Quase nada de gordura e muito carbo. O refeed em si, né, que seria o maior benefício dele, seria com a gordura mais baixa, né? Aí já quebra a maioria das pessoas ali. Pensar, posso comer mais carboidrato? Então tá tranquilo. Mas aí vê que não é bem assim, né? Que nem a gente comentou, os alimentos que a gente mais gosta, mais palatáveis, eles têm gordura junto. Geralmente não é o carboidrato puro. Então acaba complicando essa questão aí. Pessoas mais, digamos que normais, não atletas, como a gente disse, é um grande indício que ela vai acabar comendo mais no fim de semana. Então, o que a gente costuma fazer, uma estratégia boa, é já calcular pensando nisso, né? Já calcular a dieta, óbvio que tem que ter moderação no fim de semana, mas já calcular a dieta com uma certa margem para esse fim de semana, porque é bem complicado, como tu disse, as pessoas geralmente ligam uma chave, elas colocam uma barreira que no fim de semana é outra coisa. No fim de semana tá fazendo a dieta certinho, mas no fim de semana é uma barreira que
bateu ali, vai ter que ser diferente, não pode seguir a dieta normalmente. Então, claro, tem que trabalhar a questão do comportamento dessa pessoa para ela perceber que vai ter sim prejuízo ela fazer isso, mas também tem algumas estratégias para a gente manipular na dieta pensando nisso, né? Cara, mas isso é real. Uma coisa que eu penso muito e que às vezes eu fico, porra, é justificável que a obesidade cresça tanto, né, em algumas questões aí. Claro que tem a baixa atividade, diminuição da atividade, a facilidade do consumo dos alimentos, isso, né, o ambiente obesogênico que a gente tem, isso é óbvio. Mas eu sigo algumas páginas aqui no Instagram, cara, que chega a dar ódio do que os caras estão inventando de comida. Os caras estão inventando coisas extremamente palatáveis, né? Que eles conseguem colocar uma textura naquele alimento. Pega esses chocolates, né? Por exemplo, aquele bis maior, né? O bis extra. Cara, você come aquele chocolate, ele é prazer do início ao fim. Você abre, vem o cheiro. Você coloca na boca, tem o sabor, tem a crocância, né? Aquele wafer derrete na sua boca. Não, deu até vontade. Você engole aquele negócio, é prazeroso demais. Aí você vai lá, abre o perfil de uma cafeteria, tem uma bola de chocolate que o cara joga mais chocolate em cima e daí entra um sorvete dentro. Porra, cara, como é que isso não vai aguçando os desejos das pessoas de modo que fica realmente difícil de controlar? E você tem uma pessoa que tem essa dificuldade de controle e ela vive em ambientes similares a esse que eu falei, constantemente em cafeterias, né? Dieta de cafeteria, que a gente quer clássica. O que é dieta de cafeteria? Ah, Arthur, como é que você tá? Tô bem, cara, vamos tomar um café, sei lá, terça-feira à tarde, vamos trocar uma ideia, vamos, onde a gente vai? Vamos ali na cafeteria tal. O que é? Ah, vamos comer um folhado, que é uma massa cheia de gordura. Vamos comer um folhado aqui, um cappuccino que tem cheio de creme em cima, chocolate, vamos tomar e depois vou comer um pedacinho de bolo. Cara, essa dieta de cafeteria, né, é a pior dieta que existe do mundo. Não existe nada pior do que esse tipo de dieta constantemente. Claro que você pode fazer às vezes, né? Mas constantemente não existe nada pior. E a gente vê pessoas fazendo isso diariamente, esse tipo de alimento. Eu sempre fiquei puto, velho. Os caras que chegam, tipo, 3 horas da tarde e abrem um chocolate. Eu não consigo entender isso. Tipo, o cara tá trabalhando, velho. Menina faz isso. Mulher faz muito isso, cara. Não, pra mim, é muito sem justificativa, cara. No meio da tarde, do nada. Ai, tô com fome. Vou comer um chocolate. Porra de chocolate, velho. Não tem sentido É, isso. é a questão da disponibilidade que a gente falou, né? E já virou um hábito para a pessoa. Ela compra aquele chocolate, ela tem aquele chocolate para a semana inteira. Então, ela tem a fome, que nem tu falou. A fome é uma das coisas mais fortes, né? Um dos sentimentos mais fortes. Ela tem aquela fome, ela tem aquele chocolate disponível que ela comprou, e daí ela vai lá e come, virou o hábito. Dia após dia, ela está comendo aquele chocolate. Então, isso é algo que realmente é bem forte e que a gente que já está mais nesse meio, a gente começa a não entender. E quando essa pessoa vai dizer o que ela come, vai fazer o recordatório, por exemplo, ela esquece desses detalhes. É, ela começa a falar a dieta dela e tu pensa, mas tu tá comendo 1.000 calorias no dia, né? Isso é uma coisa que muitos profissionais podem pensar, né? Ah, então ela tá comendo 1.000 calorias por dia, já tá uma termogênese adaptativa ali no corpo dela, mas não, a maioria das vezes é porque de noite ela compra um X. Então, de noite ela come ali 2.000 calorias, 3.000 calorias. É. Então, geralmente não é uma quantidade exagerada de comida, mas é comidas muito calóricas, né? E que ela acaba tendo esse subrelato desses alimentos que ela nem dá conta que está comendo. Um problema constante, o pessoal que trabalha em escritório vai relatar isso aí, vai me ajudar. Eu trabalhei em escritórios, né, algumas vezes na vida também, e lá no escritório tem o bendito do café. E na imensa maioria das vezes, esse café já está adoçado. Eu sou um cara que toma café o dia inteiro. Imagina você tomar café o dia inteiro, consumindo açúcar o dia inteiro. A sua insulina acaba oscilando várias vezes durante o dia, de modo muito agressivo, né? Não tem problema você fazer as oscilações hormonais ali.
A questão é, a insulina não vai te engordar. Porém, essa oscilação constante acaba te dando mais fome, acaba te dando mais desejo. Esses dias mesmo, o Bruno Halper, o endócrino, acho que dito que é um dos melhores, se não o melhor que tem no Brasil hoje, que está no Instagram, ele postou justamente isso. Quanto mais doce você come, né, quanto mais o sabor doce você tem, mais você quer. Você vai se adaptando a isso. Então, mais frequentemente você vai querer o doce e o seu paladar ele vai ficando cada vez mais doce. Tem gente, assim como eu, que gosta daquele doce que dói a garganta de tão doce que é. Sabe aquele doce que tipo chega a dar um azedinho aqui assim de tão doce que é. Eu gosto desse tipo de doce. E tem gente que já não gosta, que acha doce demais. Então, quando a gente tem casos de pessoas como eu, assim, que não conseguem controlar, vai fazendo, então, um decréscimo aí nesse paladar, né? Às vezes os caras vão lá, ele come doce, consome lá um leite condensado cozido, que é doce pra cacete, e é muito bom. O cara consome isso todos os dias, e agora, não, agora eu vou dar uma castanha para ele. Porra, o cara não vai fazer isso, mano. Vai diminuindo aos poucos o cara até chegar num chocolate 70, 80%, né? Aí você já tá show. É, aquela questão. O pior que existe é a gente tentar levar uma dieta de horrorosa, horrível, para perfeita, né? As pessoas têm o costume, inclusive na própria graduação, a gente acaba aprendendo isso, né? De tentar deixar tudo adequado perfeitamente e isso não vai funcionar. Porque uma pessoa que toma o café de manhã com açúcar e come um pão com doce de leite e nata, a pessoa ela não vai sair disso para comer ovo com, sei lá, café sem açúcar, de uma hora para outra. E daí a pessoa não deixa o paciente colocar nem adoçante, por exemplo, porque não, tu tem que acostumar o teu paladar ao Uhum. café puro. Mas aí tu vai pular todas essas etapas, né? E aí que vem aquele julgamento, às vezes, nossa, o nutricionista prescreveu determinada coisa. Mas é que tu tá olhando a dieta isoladamente, tu não tá olhando o contexto como um todo. Tu não vê que isso é uma evolução que foi feita propositalmente para que no futuro essa pessoa chegue a determinado local, né? Essa Exatamente. pular muitas etapas que gera o problema. Aqui na região, é muito comum os caras comer, por exemplo, virado de feijão com chá no meio da tarde, cara. É uma questão regional, muita gente faz isso e é difícil tirar das pessoas, né? Então, muita gente faz isso, cara. O viradão de feijão lá, farinha, feijão, com chá, e é extremamente comum que tenha uma caloria um pouquinho maior devido ao chá. E mesmo como é que você vai tirar esse tipo de alimento da pessoa, né? É um alimento rico em nutrientes, né, devido ao feijão ali, mas nem sempre vai ser a melhor opção e talvez uma redução seja necessária. Cara, tá faltando 1 minuto e 50. Só se despede da galera aqui pra gente encerrar. Então tá, passou rápido o negócio. Eu ia falar Passou. aqui já é diferente o negócio, né? Aqui é chimarrão, é mais tranquilo, não tem caloria, é bem tranquilo de deixar. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam a gente aqui. Espero que a gente tenha trazido algum conteúdo útil para vocês. Eu agradeço o Lincoln pela oportunidade. Quem quiser acompanhar no meu Instagram, ali eu trago vários assuntos pertinentes, várias coisas que a gente abordou aqui eu já trago ali no meu Instagram, assim como o Lincoln. E é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lincoln. Valeu. Valeu, mano. Obrigado a presença aí, e a disponibilidade de estar aqui. Galera, essa live, então, como de praxe, não vai ficar salva aqui, ela vai para o Telegram. Se você quer entrar no Telegram, o link está na minha bio. Beleza? Grande abraço, boa noite para todos.